A Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente em setembro de 1945. O mundo inteiro celebrou o fim do conflito. As armas foram depostas e os soldados voltaram para casa. Mas nas profundezas de uma ilha isolada nas Filipinas, para um homem, a guerra continuou. E não por dias ou meses, mas por quase 30 anos. Escondido na selva, sobrevivendo à base de bananas e água da chuva, ele ignorou jornais, cartas de sua família e até alto-falantes que imploravam pelo seu retorno. Ele acreditava que tudo era uma armadilha. Como um homem consegue travar uma guerra solitária contra o tempo por 3 décadas? E o que finalmente o fez parar? Nosso protagonista se chama Hiroo Onoda. Em 1944, ele era um jovem oficial de inteligência do Exército Imperial Japonês. Onoda não era um soldado comum. Ele havia sido treinado em técnicas de guerrilha, sabotagem e sobrevivência extrema na prestigiada escola de Nakano. Em dezembro daquele ano, com o Japão já enfraquecido na guerra, Onoda foi enviado para a pequena ilha de Lubang, nas Filipinas. A missão dele era clara, mas cruelmente rígida: atrasar a invasão das tropas inimigas a qualquer custo, sabotar portos, destruir pistas de pouso e, acima de tudo, sobreviver. Antes de partir, seu comandante olhou bem nos seus olhos e lhe deu uma ordem que mudaria sua vida para sempre. Você está terminantemente proibido de morrer por suas próprias mãos. Pode levar 3 anos, pode levar 5, mas custe o que custar, nós voltaremos para buscar você. Até lá, mesmo que reste apenas um soldado, você continuará liderando. Onoda gravou aquelas palavras na alma. O problema é que, poucos meses depois, em fevereiro de 1945, as forças aliadas invadiram a ilha. O grupo de Onoda foi estraçalhado. Ele e mais 3 soldados conseguiram escapar para o coração da selva densa e montanhosa. Eles estavam isolados, mas vivos, e a ordem original ainda estava de pé. Em agosto de 1945, o Japão se rendeu após as bombas atômicas. A guerra tinha acabado. Mas na ilha de Lubang, Onoda e seus 3 companheiros não tinham rádio. Pouco tempo depois, eles encontraram um folheto deixado por moradores locais que dizia: "A guerra terminou em 15 de agosto. Desçam das montanhas." Eles analisaram o papel sob a luz fraca da selva. A conclusão: propaganda inimiga. Um truque psicológico para fazê-los sair do esconderijo. Afinal, o glorioso Império Japonês jamais se renderia. Anos se passaram. Para sobreviver, o grupo caçava animais, roubava vacas de camponeses locais e entrava em confrontos armados com a polícia da ilha, que eles acreditavam ser soldados disfarçados. Cada tiroteio apenas confirmava na mente de Onoda que a guerra continuava ativa. Em 1950, um dos soldados do grupo não aguentou a pressão e fugiu secretamente, entregando-se às autoridades. Agora eles eram 3. O governo japonês, percebendo que ainda havia soldados perdidos, jogou cartas de familiares e fotos de satélite sobre a floresta. Onoda olhava para as fotos de seus irmãos e pensava: o inimigo é astuto, eles pegaram minha família e os forçaram a posar para essas fotos para me enganar. A mente dele tinha criado uma barreira impenetrável. Em 1954, o segundo soldado foi morto em um tiroteio com a polícia local. E em 1972, 27 anos após o fim da guerra, o último companheiro de Onoda também foi baleado e morreu. Hiroo Onoda estava completamente sozinho, um fantasma do passado, vagando por uma selva que já avançava para a era moderna. A história do soldado fantasma de Lubang virou uma lenda mundial. Em 1974, um jovem universitário japonês chamado Norio Suzuki decidiu viajar pelo mundo. Ele disse aos amigos que tinha 3 objetivos na vida: encontrar o Tenente Onoda, ver um panda e encontrar o abominável Homem das Neves. Nessa ordem. Suzuki foi para a ilha de Lubang, acampou na selva e começou a chamar pelo nome de Onoda. E contra todas as probabilidades, funcionou. Onoda apareceu do meio da vegetação, apontando seu rifle perfeitamente limpo e mantido para o jovem. Mas Suzuki não reagiu com violência. Ele sorriu e disse:
O imperador e o povo do Japão estão preocupados com você. Os dois conversaram por horas. Onoda ouviu sobre o Japão moderno, sobre os trens-bala, sobre a tecnologia. Mas ele se recusou a voltar. Ele disse a Suzuki: "Eu sou um soldado. Eu só posso me render se o meu comandante direto me der a ordem." Suzuki voltou ao Japão, localizou o antigo superior de Onoda, o Major Taniguchi, que agora era um idoso que trabalhava em uma livraria, e o levou até as Filipinas. No dia 9 de março de 1974, em uma clareira na selva, o Major Taniguchi, vestindo seu antigo uniforme militar desgastado, leu formalmente as ordens de rendição. Onoda, em posição de sentido, começou a chorar. Ele entregou sua espada samurai, seu rifle que ainda funcionava perfeitamente e suas últimas munições. A sua guerra, finalmente, tinha chegado ao fim. Ao retornar ao Japão, Onoda foi recebido como um herói nacional, uma personificação viva do antigo orgulho e da lealdade samurai. Mas o país que ele encontrou não era o mesmo que ele havia deixado. Era um Japão capitalista, pacificado e tecnológico. Ele se sentia um estranho no próprio lar. Onoda viveu até os 91 anos, falecendo em 2014. A história dele nos faz pensar sobre os limites da mente humana. Até que ponto a disciplina e o senso de dever se transformam em uma prisão psicológica? Onoda perdeu 30 anos de sua vida defendendo uma ilusão, mas manteve sua palavra até o último segundo. E você? Acha que a história de Hiroo Onoda é um exemplo máximo de honra e lealdade? Ou apenas uma tragédia causada pelo fanatismo militar? Comente aqui embaixo. Quero muito saber a sua opinião. Se você gostou desse mergulho na história, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos mistérios e curiosidades. Até a próxima!